Boa noite, caríssimos. Vamos para a nossa terceira aula de Photoshop, onde eu vou mostrar para vocês aqui um pouco desse projeto que eu fiz. É uma casa localizada no bairro do Belvedere. Ela já estava pronta, eu estava testando alguns materiais para fazer a reforma da fachada e construindo aqui um novo muro com um novo portão, novos acessos e um jardim de inverno. Mostrei o resultado final dela na aula 1 do Photoshop CS2. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas edições que eu fiz nessa maquete que veio diretamente do SketchUp, tá bom? Ela já está sem o fundo, porque ela foi salva lá no SketchUp em PNG. Então fica a dica para vocês, o arquivo em PNG já salva com todo o recorte de fundo do SketchUp vazio, né? Sem aquele fundo azul, que seria o céu do SketchUp, tá bom? Então ela é uma imagem que já vem em PNG, por isso no momento que eu abri ela já vem com o bloco da árvore aqui, todas as suas folhinhas, né, corretamente aqui recortadas, perfeitamente recortadas, mas com esse aspecto artificial também eu vou mostrar para vocês que a gente pode variar bem isso. Vamos fazer então o nosso portão, mudar algumas cores e instalar o nosso jardim de inverno como ficou a montagem finalizada, tá bom? Primeira coisa, sempre que vocês vão fazer, não pode esquecer, é duplicar, né? Nós vamos duplicar aqui o layer inicial, para que a gente possa ter um backup, tá? E nós vamos trabalhar nessa imagem da frente, caso a gente não tenha aí muitas alterações, a gente, né, sempre deixa esse layer quietinho aqui, se necessário até apaga. Vamos lá, primeira coisa aqui que incomodou quando eu gerei essa imagem no SketchUp foi essa viga metálica branca. Eu percebi que ela não estava conversando, apesar de a gente ter alguns elementos de fachada brancos, né? A presença forte dessa estrutura de concreto na cor marrom pedia um portão marrom e um portão azul, e uma viga metálica marrom. O cliente não concordou com isso, o cliente queria um portão branco. E aí eu fiz um ensaio com ele de duas possibilidades, uma possibilidade branca e uma possibilidade marrom. A possibilidade branca, colocando essa possibilidade, eu mostrei para ele como é que ficaria, né? Como é que existiria um destoamento desse novo muro em relação ao projeto da casa. E aí, realmente, no final das contas, ele aceitou a gente fazer o portão marrom, só eu mostrando para ele essas montagens sem precisar renderizar projeto novo, colocar bloco de portão e tomando um tempo grande aí da nossa fachada, tá? Então, a primeira coisa que eu faria, em vez de colocar uma viga nova aqui, é desenhar é mudar a cor dessa viga, que está branca, né? Vou dar aqui um Ctrl+, me aproximar bastante do desenho para poder fazer uma correta seleção. Aqui eu vou segurar na ferramenta para que ela apareça as opções sem soltar o botão do mouse que está segurando. Eu vou selecionar o laço retilíneo, tá? Vou clicar aqui, ó, do lado de fora. Vou vir com a seleção retinha aqui para fora também. E vou selecionar aqui, segurei o Ctrl para fechar. Beleza, Carol, só que você ainda tem elementos aqui que são elementos da vegetação. Como é que você tirou essas folhinhas aí da sua seleção da viga? O que eu fiz? Com a varinha mágica, porque, né, para selecionar esse tipo de vegetação é mais prático do que ir um por um com a ferramenta de laço. Então, eu vou selecionar o Alt, vou segurar o Alt e vou apertando, ó. O Alt, ele vai aparecer um sinalzinho de menos na minha varinha mágica. E a varinha mágica, pela cor das folhas, vai removendo. Lembra que eu estou com a tolerância de 10? Se eu estabelecer uma tolerância maior, eu corro o risco dele pegar outros elementos que eu não quero selecionar. Então, se eu colocar uma tolerância de 20, por exemplo, é capaz dele pegar essa sombra aqui, cores mais próximas do branco. Como eu não quero que isso aconteça, é pouca coisa, são poucas folhas, né? Eu vou fazendo aqui com a varinha mágica, segurando sempre o Alt, e a varinha mágica vai retirar para mim esses elementos para que eu possa alterar apenas a cor branca, transformar essa cor branca aí numa cor marrom, tá? Que é o que eu queria mostrar para o cliente, para que ele aprovasse a modificação do portão
ele queria um portão branco e eu achei que o portão marrom iria ficar mais interessante. Bom, se eu vier aqui na cor com conta-gotas, clicar no marrom e der OK, eu já tenho a cor exata que eu desejo, né? Só que, se eu fizer isso com o botão de pincel e pintar, vocês veem que eu perco essa sensação de profundidade do desenho do perfil metálico, né? Opa! Vou voltar lá no histórico porque eu apertei o Ctrl D e eu desselecionei o que me deu tanto trabalho para selecionar. Então, eu vou voltar aqui, ó, na seleção, tá? Então, gente, eu não vou simplesmente pintar isso aqui da cor marrom, tá bom? Eu vou lá em Imagem, Ajustes, Pus Saturation, Colorize. E aí, no Colorize, eu vou achar ali mais ou menos a corzinha marrom. Olha lá. Tá mexendo aqui mesmo, na tentativa e erro. Tá? Aumenta a saturação ou diminui. Tá? Ó, aumenta a luz ou diminui. Beleza? Que assim eu tenho um pouquinho mais de profundidade no desenho, torna o desenho um pouquinho mais realista. Ctrl D para desselecionar. Beleza? E aí eu tenho essa, vamos dizer assim, uma espécie de sombra aqui, né, do perfil I, que se mantém num degradê por causa das suas formas originais. Beleza? Uma vez feito essa viga, eu posso trazer da internet um portão realista marrom e colocá-lo aqui, tá bom? Assim como os números aqui da fachada, eu posso acrescentar aquele número metálico, né? Pegando esse elemento da internet e o jardim de inverno que nós vamos fazer aqui. Como o jardim de inverno vem primeiro, eu vou mostrar para vocês o jardim de inverno, depois eu mostro para vocês o portão. Lembrando que, como a gente vai pegar imagens da internet, dificilmente a gente vai achar no mesmo ângulo do Photoshop, né? Nós temos aqui, ó, um ângulo de posição desse jardim com uma perspectiva. Então, nós temos que procurar uma imagem que esteja o mais próxima possível desse ângulo. Então, quando eu olhei aqui, digitei jardim vertical no Google, eu achei que esse jardim aqui estava aproximadamente próximo, né? Assim, com a perspectiva aproximada da posição que eu gostaria de colocar. Mas vamos supor, então um negócio diferente para mostrar mais uma ferramenta aqui para vocês. Vamos supor que o jardim que vocês gostem está numa posição diferente, tá? Vamos supor, pegar um outro jardim aqui em outra posição. Vamos supor que ele está virado para esse lado aqui, né? Esse jardim aqui, por exemplo. Né? Esse jardim, ele está espelhado para o lado de lá, e o nosso muro onde vai receber ele está desse lado de cá. Como é que a gente faz? Eu vou salvar essa imagem aqui, para a gente poder trabalhar. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Vou vir aqui no Photoshop, abrir. Na área de trabalho, vou procurar aqui a minha foto do jardim, jardins verticais, abrir. Beleza. Lembra que quando a gente abre qualquer tipo de imagem, a primeira coisa a fazer é ver o tamanho que ela se encontra, se necessário aumentar. Então, image size, tá vendo que a resolução dela não tá boa, vou aumentar um pouquinho para 150, e ela tá grande demais, tá com 23, vou colocar com 10 por 14, tá? E aqui mesmo, ó, eu vou selecionar somente o que eu desejo, o meu jardim. Beleza? Pegar essas folhinhas aqui para dar um aspecto mais realista, né? Depois a gente seleciona o fundo com a varinha mágica. Vou pegar até esses vasos aqui, ó, os que estão mais próximos. Eu quero que esses elementos entrem dentro da minha montagem, tá? Ficar o mais realista possível. Vocês viram que eu cortei um pedaço desse vaso aqui com a seleção. Como é que eu faço para acrescentar? Eu seleciono o Shift, aperto o Shift e venho aqui, ó, seguro o Shift e acrescento o pedaço da seleção que ficou de fora. Por exemplo, esse aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó. Beleza? Então,
Como é que eu removo o fundo? Eu selecionei meu jardim, eu posso inverter a seleção e deletar o fundo. Como é que eu vou fazer isso? Image, invert, image, invert. Na verdade, é Ctrl I. Não sei onde é que está aqui a função que eu geralmente faço. O atalho, tá? Select, Inverse, Shift Ctrl I, tá? Shift Ctrl I para você inverter a seleção. Então, ele pegou, então, selecionou tudo menos aquilo que eu tinha desenhado. Agora eu vou deletar. Deletando esse fundo. Vocês viram que não ficou transparente, por quê? Porque eu não dupliquei o meu background, ó. Eu preciso duplicar o layer para ver essa parte de transparência. Mas agora é mais fácil, porque eu tenho só cor branca. Então, eu vou com a varinha mágica no branco, deleto, escondo o fundo e tenho aí o meu jardim transparente. Tá? E depois eu venho com a varinha mágica aqui nos outros elementos, ó. Vou aumentar um pouquinho mais a tolerância dela para 30, para eu acelerar o meu processo de seleção aqui. Vocês verificam aí o que fica melhor para vocês. Lembrando que a varinha mágica a gente seleciona por cor, tá bom? Ela vai capturar as cores aproximadas do lugar onde vocês clicaram. Então, se eu estou querendo deletar o branco, o fundo branco aqui, ó, tudo que tiver branco, estiver perto, vai ser deletado, ó. Cliquei no branco, no preto agora, ó. Tudo que for parecido com preto, ele vai selecionar. Tudo que for parecido com branco, ele vai selecionar. Se eu clicar no verde, ele seleciona o verde todo. Não é isso que eu quero, tá? Eu quero tirar esse fundo aqui para eu ter um aspecto de que a vegetação, ela foi recortada, né? Tô fazendo rápido, né, gente? Não é o ideal. Se sobrarem essas rebarbas aqui, ó, vocês podem pegar aqui, ó, a seleção em laço. E aqui, ó, laçarem, né, ó, somente as partes indesejadas aqui dessa seleção, ó, e deletarem, tá? Lembrando que, como eu coloquei o feather, né, de 10 pixels, que é o que? A transparência, tá? Ele fez esse efeito aí de esmaecer, né? Esmaecimento. Então, façam aí a limpeza bonitinha com a varinha mágica para que vocês possam ter um efeito bacana, mais realista na hora de trazer a imagem da internet para dentro da montagem de vocês. Tá? Se eu ficar aqui muito tempo, a aula se prolonga demais. Então, é o básico. Beleza. Agora é só eu inverter a posição desse jardim, porque ele não está na posição que eu desejo. Mas eu gostaria de usar essa vegetação lá no meu projeto. Como é que eu faço? Então, eu tenho algumas opções. A opção Ctrl T, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl T. A opção Ctrl T, ela me dá a oportunidade de fazer isso, tá? Seria mais fácil se eu não tivesse esses vasos, né? Porque esses vasos aqui, de cabeça para baixo, lá no meu jardim não vai dar certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um outro comando, que se chama flip, tá? Ctrl A para selecionar. Imagens. Rotate Canvas. Flip Canvas na horizontal. Tá? Flip Canvas na horizontal é o comando que faz esse espelhamento. Vocês viram aqui que em Rotate Canvas tem várias opções. Rotacional 80, 90 para a direita, 90 para a esquerda. Flip vertical e flip horizontal. Esse que eu usei foi flip horizontal. Tá bom? Ctrl A, então. Ctrl C. Eu trago ele aqui para o meu projeto e dou um Ctrl V. Viram que ele veio bem maior, eu ainda diminuí, né? Não tem problema. É melhor a gente diminuir aqui do que a gente trazer um arquivo pequeno e ter que esticá-lo. Então, eu vou lá no Ctrl T, com o Shift apertado, eu vou fazer uma espécie de redução dessa imagem, tá? E vou encaixar aqui, mais ou menos, na proporção que eu desejo. Vou colocar bem aqui para esses vasos não ficarem tanto próximos aí da escada, tá bom? E depois eu vou mostrar para vocês como que eu vou alterar. Enter, para finalizar.
E aqui, o que que acontece? Eu preciso esticar esse jardim até aqui em cima. Eu tenho várias formas de fazer isso. Uma das formas é a gente selecionar. Varinha mágica aqui vai ser melhor, porque é uma cor cinza chapada, fácil de selecionar. Só que, ó, eu não posso selecionar com esse layer ativado. Eu vou mudar para esse layer aqui, que é o layer onde tem o meu muro. Tá? Então, eu vou com a varinha mágica nele, vou segurar o Shift e vou com a varinha mágica aqui. Vocês viram que ele selecionou mais coisa, por quê? Porque a tonalidade é muito próxima. Então, a minha tolerância tem que ser menor. Vou colocar de 10. Vou selecionar aqui, vou segurar o Shift e vou selecionando o restante que eu desejo. Beleza? Mesmo vindo para cá, como esse layer está selecionado, ele só selecionou o cinza. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir com a minha ferramenta de carimbo, que eu já usei em outras oportunidades. Vou segurar o Alt na plantinha. Aí, o que tem que acontecer? Na verdade, como a planta está em outro layer, eu tenho que selecionar o layer aqui, que eu quero usar como referência, tá? Antes de clicar. Vocês estão vendo que ele está copiando o vaso, né? O que isso acontece? Porque a minha área de carinho está muito grande, então vou diminuir para pegar aqui só a vegetaçãozinha, ó. E trazer para cá. Ctrl D para desselecionar. E aí eu tenho mais ou menos um efeito de jardim. Tá? Essa é uma forma de fazer. Opa, ó, eu cliquei sem a seleção, veio para cima da minha viga, né? Aqui também entrou um pedacinho, por quê? Porque eu não tinha selecionado correto, visto que a minha seleção do cinza acabou pegando um pedacinho do marrom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu jardim aqui e vou deletar, ó, selecionando o jardim, não a parte de baixo. Vou deletar esse pedacinho de planta aqui. Ctrl D para desselecionar. Beleza, gente? Uma outra coisa que eu fiz na aula 1, né, que eu mostrei para vocês aqui, foi aquele efeito de iluminação, né? Então, eu peguei aqui aproximadamente um ângulo, como se fosse um ângulo de uma luminária que tivesse vindo de baixo. Peguei também com a força bem fraquinha, com bastante esmaecimento, tá? Bem grande o meu pincel. Uma tonalidade amarelada, mas nem tanto, mais para branca, né? Para imitar a luz. Ok. Tá? Eu fiz isso aqui, ó. Clicando do lado de fora. Veja, se eu clicar aqui, fica muito branco. Tá? Então, vou clicar aqui do lado de fora, bem de longinho, e ele vai colorindo. Tá? Fica com esse efeito aí, ó, de iluminação vindo de baixo. Beleza, gente? Vamos colocar, então, esse portão. Vamos ajeitar esse portão aí. Vou procurar aqui na internet um portão metal Ascortem, portão Ascortem, garagem. Vou achar vários modelos aí. Vou pegar um que tenha vamos dizer assim, uma posição semelhante à minha foto. Esse aqui tá bem interessante, parece mais madeira, né? Mas não tem problema, ele é marrom. Né? Ele precisa estar mais de frente. O que eu tinha pegado anteriormente era parecido com esse. Não sei onde está essa imagem agora, mas vamos pegar um portão de frente. Uma imagem que esteja numa boa qualidade. Essa daqui está bem nítida. Depois a gente pode mudar a cor dela no próprio Photoshop, tá bom? Na verdade, eu vou salvar por aqui. Salvar a imagem como... salvar na área de trabalho mesmo, portão. Aí vocês podem escolher o tipo que vocês quiserem. Se vocês quiserem pegar um portão mais aberto, né, com passagem aí de luz. Peguei algo mais fechado, era o estilo que o cliente desejava, tá? Algo assim de madeira também. O importante é que ele esteja assim, chapado de frente, pra gente pegar na mesma perspectiva que tá aqui, a nossa imagem real. Então, o arquivo abrir. Vamos
Vamos achar esse portão aqui. Vou selecionar com o quadrado. E nem vou deletar o fundo não, já vou trazer diretamente para o meu projeto. Ctrl C. Uma vez que eu selecionei, eu consigo trazer. Ctrl V. Tá? E aqui eu vou editar, né? Tirando as partes que eu não desejo, tirando as partes que eu não quero. Vou colocar uma transparência para facilitar aqui, eu enxergar a escala, né, que eu tô colocando. Ficar quase perfeito aqui, ó. Bem realista. Então, vou tirar essa parte dele aqui. Ele vai me trazer até uma sombra interessante que deixa a montagem mais realista também. Tá? Vou tirar essa parte aqui, deletar e vou ver como é que ficou quando eu trouxer de novo a cor pra cá. Ficou interessante, mas ele ainda tá meio tortinho. Como é que eu faço pra endireitar, né? Vamos dizer assim, essa inclinação aqui. Ctrl T. Tá? Segurando o Ctrl, eu consigo alterar a perspectiva do meu portão, tá? Olha aí, aí eu consigo um alinhamento bem interessante aí com relação à fachada, tá? Posso tirar esse pedacinho aqui também, é um pedaço que traz uma sombra, eu acho interessante para mostrar a iluminação, mas vocês podem aí ver como é que fica melhor para vocês. A cor dele é um ascortem, eu acho interessante, mas a gente pode ainda alterar alguma coisa para deixar bem parecido com essa viga aqui em cima. Image, ajustes, brilho e contraste. Tirar um pouco do brilho dele, ó. Tá? Tirar um pouco do contraste. Ok. Eu posso vir também em ajustes, o saturation. Eu posso chapar a cor dele se eu quiser, né? Colocando aqui no colorize. Aí ele perde as nuances, né? E vai ficar da cor exatamente ali, ó. Da viga de cima. Posso diminuir, aumentar a saturação. Interessante seria chegar ali no mesmo nível de cor da parte de cima. Ok, gente? Então, vou ensinar vocês a salvar isso aqui. Na verdade, eu ainda não coloquei um fundo, né? Eu vou aproveitar essa imagem de background para colocar um céu aqui, ó, com o próprio Photoshop, né? Escolher um céu aqui meio azulado. Primeiro eu vou pintá-lo de azul. Depois eu vou vir com branco aqui, vou deixar um azul bem mais tranquilinho. Bom? Se vocês quiserem colocar aquele tomzinho também de amarelo, de sol se pondo, é interessante, ó. Pega uma tonalidade meio amareladinha, coloca de um lado só, como se tivéssemos um sol se pondo aqui à tarde, tá? Vamos salvar. O interessante seria salvar sem o muro, ou sem o portão, pra gente ver o jardim, e com o portão. Nossa, depois que eu modifiquei aqui, me deu vontade de tirar essa sombra aqui, né? Ficou mais artificial. Então, eu mudo aqui para Layer 2, se eu selecionar no Layer de baixo, ele não vai deletar. Tem que selecionar no Layer onde eu colei o portão. Deleto. Aí. Então, vamos salvar das duas formas. Sem o portão primeiro, é só eu apagar aqui, arquivo, salvar como. Vou salvar em JPEG mesmo. Vou montagem 1, jardim. Salvei. Aqui, né, eu coloco a qualidade maior ou menor na imagem, sempre deixar no máximo. Ok? E aí, acrescento portão, arquivo, salvar como. Escolho o JPEG de novo, o TIFF ou o PNG, o que vocês acharem melhor. E vou salvar montagem 2 com o portão. Gente, isso aqui rapidinho para vocês mostrarem para o cliente de vocês. Evita a renderização, evita ficar colocando vegetação, né, no SketchUp, que é uma coisa que pesa muito, então muito mais fácil de fazer assim, tá bom? E não se esqueçam sempre de salvar o arquivo editável, que é esse aqui, que vai ficar aqui salvo em PNG. Então, arquivo, salvar como, deixa aqui em PSD, PNG eu falei errado, em PSD, Photoshop Drawing, tá? Ou PDT. E aqui eu vou colocar a montagem
completa em PSD, tá? E aí eu vou ter esse arquivo para eu editar, modificar cores, voltar com a cor branca no portão se eu quiser, beleza? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Pratiquem, eu vou enviar essa imagem base para vocês exercitarem e até a próxima.